Olá, eu sou Marga Brizola e eu ensino as pessoas a conquistar liberdade financeira. E para você que quer criar o hábito de poupar, eu preparei e trago aqui neste vídeo 8 orientações para você criar e desenvolver o hábito de poupar. O hábito de poupar é algo que precisa ser desenvolvido. Então, ele precisa ser fortalecido. E a gente consegue fazer isso a partir do momento que, com ações simples, a gente vai introduzindo na nossa rotina diária pequenos esforços no sentido de criar e fortalecer este hábito. E para te ajudar a fortalecer o seu hábito de poupar, eu trouxe para nossa conversa algumas atitudes que, se você incorporar nas suas rotinas, você vai conseguir criar este hábito tão importante. E a partir deste hábito de poupança, você vai poder construir a sua reserva de emergência, vai poder quitar as suas dívidas, vai poder fazer investimentos, realizar os seus sonhos, enfim, tirar do papel aqueles projetos que estão lá há algum tempo engavetados e que você não consegue realizar, que você não consegue transformar em realidade. Então, esta conquista dos seus objetivos, esta realização dos seus sonhos, a realização dos seus projetos, eles passam pelo hábito de poupar. Então, a partir do momento que você consegue criar e fortalecer este hábito, você vai perceber que também não ficará difícil para você concretizar os seus sonhos, para você fazer aquela viagem que você tanto sonha. Então, isso também passa pelo hábito de poupar. Então, se você ainda não está familiarizado com este hábito de poupar, com algumas rotinas que te possibilitem criar e fortalecer este hábito, e talvez você tenha assim um pouco de resistência no começo, né? Quando você começar a incorporar essas rotinas no dia a dia. Mas com a prática, a partir do momento que você começa a repetir esses hábitos, você vai perceber que não vai ser tão difícil assim você incorporar essas atitudes aí no seu dia a dia, e para que você possa estar criando e fortalecendo o hábito de poupança. Então, a primeira orientação que eu trago para compartilhar contigo, para que você possa criar e fortalecer o hábito de poupança, é a ideia de você revisar o seu planejamento financeiro. Então, depois que você tem claro as suas prioridades, é importante você revisar, ajustar o seu padrão de vida para que ele seja compatível com aquilo que você gera de receita, com aquilo que você recebe todos os meses, né? Com aquele dinheiro que entra no seu caixa todos os meses. Então, isso é importante para que o seu padrão de vida, os seus gastos caibam nas suas receitas, ou seja, você gaste menos do que você gera de receita. Assim, vai sobrar todos os meses uma parte dos seus ganhos, né, das suas receitas, para que você possa estar poupando. E ao poupar, você vai definir para onde você vai destinar esta poupança que você vai fazer, tá bem? Então, este é o primeiro, né? E o mais importante, eu diria assim, passo, mais importante orientação que eu tenho aqui para te fazer. A ideia de você revisar o seu planejamento. Porque a partir do momento que você revisa o seu planejamento, você reaviva, né? Você tem um contato com aquela sensação do que é prioridade para você. Então, você começa a visualizar as suas prioridades e entende a importância deste hábito de poupança, né? Porque é o hábito de poupar que vai te possibilitar que você consiga atender às suas prioridades.
Então, se você tem gastos maiores do que você gera de receita, certamente você precisa fazer alguns ajustes nos seus comportamentos de consumo, enfim, no seu padrão de vida. Então, pense no que você pode modificar no seu dia a dia, nas suas rotinas, onde você possa estar adequando o seu padrão de vida àquilo que você gera de receita. E tem uma questão também que vale trazer aqui, que é a ideia de, bom, você já fez os ajustes que você podia fazer nos seus gastos, você já fez os cortes daquelas receitas que não agregam valor, que são naqueles gastos que não agregam valor, que são gastos desnecessários, você já fez os cortes deles. E mesmo assim, os seus gastos, quando você compara com as receitas que você gera, eles ainda são altos, você ainda não consegue destinar uma parcela capaz de possibilitar que você crie a sua reserva de emergência, que você atenda o processo de organização das suas dívidas e ainda você consiga destinar parte para aquilo que você diz que são os seus projetos, que são as suas prioridades. Então, talvez você precise organizar as suas receitas, né? Talvez você precise buscar uma outra fonte de renda, talvez você precise fazer um plano de geração de renda extra, enfim, talvez você precise ajustar então as suas receitas. A gente só tem duas formas de adequar o nosso padrão de vida ao que a gente gera de receita. Uma delas é analisar todos os nossos gastos, toda a nossa estrutura financeira e fazer os ajustes a partir dos nossos gastos, né? Reduzindo aquilo que são despesas prioritárias, que a gente não consegue eliminar, mas de repente a partir de uma recomposição, reorganização de hábitos, né, rotineiros, assim, do nosso dia a dia, a gente consegue reduzir, né, alguns gastos. Outros, quando a gente identifica, assim, que, eu tenho algumas prioridades que eu gostaria de alcançar, enfim, alguns projetos que eu gostaria de colocar em prática. Então, talvez existem alguns gastos dos não prioritários que você consegue pausar, né? Então, você está dando um tempo para esses gastos que são importantes, que realmente te trazem qualidade de vida, satisfação e tal, que você gostaria de ter esses gastos, mas que você se sujeita a sacrificar por um tempo em prol de um objetivo que é maior, de uma prioridade que é maior. E ainda tem aqueles gastos que efetivamente você pode cortar, que é algo que você compra, que você paga, mas que você não utiliza, que não agrega nada na sua estrutura familiar, que não agrega nada na sua vida. E que realmente são aqueles gastos que meio que desviam os seus recursos e que você não enxerga para onde os seus recursos financeiros estão indo. Então, esses gastos você tem que identificar e eliminar, que são aqueles gastos desnecessários. Mas se você já fez todo esse processo e ainda você não conseguiu fazer sobrar dinheiro das suas receitas, daquilo que você está gerando de receita atualmente, então talvez você tenha que agora dar uma atenção especial na sua geração de receita. Identificar talvez uma outra possibilidade de receita, uma outra receita aí para você estar obtendo todos os meses, ou ainda ver a possibilidade de gerar uma renda extra, né? Ou ainda você pode talvez conseguir um outro trabalho, enfim, onde você tenha uma remuneração maior, enfim, fazer uma troca. Então, talvez estas sejam questões que você precise olhar aí nesse processo de revisão do seu planejamento. Uma outra orientação que eu trago aqui para você criar e fortalecer o hábito de poupar é a ideia de você economizar de forma inteligente. Mas, Margo, o que seria economizar de forma inteligente? Então, para compor um conjunto de rotinas, de comportamentos
mais saudáveis para o seu bolso, não basta você cortar algumas despesas e depois gastar mais naquelas que permanecem no seu orçamento. Então, vamos dizer que você elimine algumas, mas naquelas que ficam você acaba gastando mais. Não, você tem que cortar as suas despesas desnecessárias. Então, quando eu digo assim, cortar desnecessária, realmente aquelas despesas que você não precisa ter no seu orçamento, que realmente você está botando dinheiro fora se você mantiver essas despesas, esses gastos no seu orçamento. Vou te dar assim exemplo. Sempre trago esse exemplo porque a maioria das pessoas tem um plano de TV por assinatura. Lá no pacote de TV por assinatura, você contratou um pacote que tem alguns serviços listados que você tem direito. Aí você vai fazer essa análise, vai identificar que alguns desses serviços que está no seu pacote de TV por assinatura, você não faz uso, você não utiliza. De repente, algum tipo de filme, alguma programação lá que você está pagando, mas você não utiliza. Então, este é um gasto que você paga, né? Tipo, é um serviço que você paga, mas que você não usa. Então, este é um gasto desnecessário, tá? Só para te dar um exemplo assim que talvez te deixe mais entendido, mais claro para você o que seriam gastos desnecessários. Um outro gasto ainda que pode ser desnecessário é quando você contrata a sua academia, né? Por exemplo, você vai lá na academia, faz um plano de academia recorrente, onde você vai pagar todos os meses, já vem lá todos os meses no seu cartão, você inclusive não precisa ficar passando o cartão todos os meses, né? Só que você tá pagando para ir 5 dias na semana, você vai 2, você vai 3, ou ainda você paga de janeiro a dezembro, mas só que quando tá muito frio no inverno você não vai, né? Então avalie estas questões, o que você está pagando, a tua forma de se comportar com relação àquilo que você paga. E ainda um terceiro exemplo que eu quero trazer aqui, esses exemplos que eu trago são exemplos que me aparecem muito. Um deles, inclusive, foi meu por algum período da minha vida, por um tempo da minha vida, que é o consumo por impulso. Eu comprei muita roupa, muito calçado, bolsa, por impulso, porque eu achava bonito, porque eu gostava do estilo e tal, comprava. Às vezes aquele estilo nem combinava comigo no dia a dia, mas eu achava bonito nas outras pessoas, na vitrine, enfim, na internet. E aí eu acabava comprando, muitas vezes eu não usava, ou se eu usava, usei poucas vezes, e depois eu acabava doando peças novas, peças assim, que muitas vezes com etiqueta e que eu não tinha utilizado, mas que eu tinha pagado um valor alto por aquelas peças. Então, essa é uma questão assim que a gente pode avaliar e identificar se é o seu caso. Não estou dizendo que é, mas se for, talvez seja interessante você dar uma olhada, dar uma repensada e fazer essas economias inteligentes. Então, essas são as economias inteligentes, assim, que eu trago alguns exemplos aqui para você dar uma olhada. A terceira orientação que eu trago aqui para você criar o seu hábito de poupar é para que você seja constante no percentual que você destina para guardar, tá? Então, assim, eu sempre digo que a gente olha o nosso orçamento, nosso valor das receitas, e a gente destina dessa receita 50% para os gastos prioritários e 30% para os gastos não prioritários. E os outros 20% a gente destina para as prioridades financeiras. Então, estas prioridades financeiras é aquele valor que efetivamente você vai poupar, tá? Então, esse valor que efetivamente você vai poupar, você vai dar um destino para ele. Sempre temos que definir um destino para aquela parcela que a gente está poupando, porque senão, se a gente não der um destino para o nosso recurso, para o nosso dinheiro, ele vai evaporar, vai sumir, a gente não vai saber para onde ele foi. Então, os 20% da sua receita, você vai dar um destino para ele. Então, você vai estabelecer esse destino. Que destino pode ser esse? Então, prioritariamente, você teria que construir uma reserva de emergência. Então, de uma certa forma, você está poupando para construir a sua reserva de emergência.
Daí você vai definir, eu já fiz alguns vídeos sobre reserva de emergência, posso fazer daqui a pouco outro novamente aí sobre reserva de emergência, como é que a gente define, para que ela serve e tal, mas é a partir do seu hábito de poupar que você vai criar e consolidar aí a sua reserva de emergência. Um outro destino prioritário aí para suas prioridades financeiras seria a ideia de você pagar dívidas. Então, você já tem uma reserva de emergência, ou está lá quase com a sua reserva de emergência consolidada. Então, você pode também pensar em organizar suas dívidas. De repente, elas já estão organizadas, mas você tem prioridade para quitar algumas, né? Então, também, desses 20% aí, parte você pode destinar aí para quitação de dívidas. E ainda, uma outra parte você vai destinar para investimentos. Então, você vai fazer investimentos. Esses investimentos, o que eles vão trazer para você? Eles podem trazer para você os investimentos rendas futuras, rendas passivas, né? Que vão complementar a sua renda atual, quem sabe complementar a sua aposentadoria ou a renda do seu trabalho, né? E que vão possibilitar que você faça algumas escolhas, do tipo trabalhar menos, aproveitar mais os netos, aproveitar mais a família, viajar, e você tem uma renda passiva que complementa a sua renda, seja ela da aposentadoria ou do seu trabalho, que quem sabe você optou por reduzir a sua carga de trabalho. Então, estas rendas passivas complementam isso e você não reduz o seu padrão de vida a partir do momento que você faz essas escolhas, por exemplo, de trabalhar menos, né? Então, as rendas oriundas desses investimentos podem ajudar nisso. Então, a ideia aqui é que você tenha nessas prioridades financeiras alguns objetivos definidos, né? Então, digamos, um objetivo, reserva de emergência, outro objetivo, quitar as minhas dívidas, outro objetivo, quero viajar, outro objetivo, eu quero investir. Então, algumas questões aí que poderiam estar, você usar para destinar para essas prioridades, parte desses 20% aí para cada uma dessas prioridades que você definiu. O importante é que você assim também tenha em mente que não pode ter tantos objetivos ao mesmo tempo, né? Então é interessante 2 ou 3 no máximo de cada vez. Então pensa aí, uma questão que é importante é a reserva de emergência. Então isso eu tenho que fazer. Outra questão que eu preciso organizar é as minhas dívidas. Eu quero acabar com elas, eu não quero mais dívida. Então tem toda uma situação aí, num vídeo eu já gravei também, o que você faz para sair do vermelho, enfim, para terminar com as suas dívidas. Então, talvez seja interessante dar uma olhadinha nessas orientações aí para você entender o que você faria aí para ir organizando o seu plano de quitação de dívidas. Outra coisa que você pode fazer também, eu quero fazer uma viagem, né? Então, você vai identificando, eu quero investir. Então, veja aí, defina quais são as suas prioridades e dê constância para isso. Destinar 20%. Não sobra 20%. A soma das minhas despesas, dos meus gastos prioritários e não prioritários superior a isso. Mas então defina um percentual e foca nisso. Seja constante no sentido de todos os meses, todos os períodos, você destinar parte das suas receitas para investimentos, para poupança no caso, né? Parte do seu investimento para poupança. Então seja constante neste hábito, crie ele e fortaleça ele com a constância. A quarta orientação que eu trago aqui para você criar e fortalecer, né, o seu hábito de poupança é para que você estabeleça metas, estabeleça os desafios mensais. Bom, eu não vou conseguir criar a minha reserva de emergência num único mês. Mas quanto eu tenho que destinar para a reserva de emergência? Então, você vai estabelecer um percentual da sua receita e todos os meses você vai destinar aquele percentual da sua receita para criar a reserva de emergência. Então, isso é uma questão importante. Estabelecer uma meta, um desafio que você vai cumprir mensalmente, para que você possa, então, criar
e fortalecer o hábito de poupar. E uma outra orientação que eu trago aqui, a quinta orientação, é para que você poupe sempre que puder. Então, sempre que você tiver uma renda extra, algo que você não esperava e que aconteceu, né? Algumas pessoas recebem bônus das empresas, recebem participação nos lucros. Então, uma alternativa é você pegar isso que você não tem todos os meses e poupar. Algumas pessoas, inclusive, usam o 13º delas e poupam, né? Enfim, quando entrar alguma coisa diferente ali de receita que você não estava contando com ela no seu orçamento, poupe, destine para poupança, né? Priorize esta poupança. Então, isso vai dar uma engordadinha de forma mais rápida aí na sua poupança, enfim, nesse valor que você está destinando a poupar, né? Então, isso é uma questão também importante que vai fazer muita diferença quando você olhar para os seus investimentos, olhar para a sua reserva de emergência, olhar para as suas dívidas e ver que eu já estou conseguindo sair, me livrar de todas as dívidas, eu já estou com a minha reserva de emergência organizada, constituída. Então, se acontecer um imprevisto, se acontecer algo inesperado, assim, que de alguma forma demande de recurso financeiro, ou ainda, às vezes, não demanda diretamente de recurso financeiro, mas pode te impedir de você trabalhar por um tempo, porque daqui a pouco você precisa se tratar, você precisa talvez fazer um curso de atualização, né? Então talvez você não vai poder trabalhar por um tempo. A reserva de emergência pode te auxiliar neste momento. Então, foca na ideia de você poupar sempre que puder, porque quanto mais você desenvolver este hábito, colocar em prática esta orientação, essa atitude aí de poupar sempre que tiver uma sobra, você vai ver que você vai conseguir alcançar os seus objetivos mais cedo, vai conseguir tirar os seus projetos do papel aí, as suas ideias, né? Colocar elas em prática mais rápido, tá bem? A sexta orientação que eu trago aqui para você criar e desenvolver o hábito de poupar é para você acompanhar todos os seus gastos. Quando eu digo acompanhar todos os seus gastos, você já fez uma análise, você já identificou que comportamento você precisa ajustar para que você consiga fazer o seu padrão de vida caber nas suas receitas. Mas se você fizer isso uma única vez e esquecer, como hábito a gente demora muito para incorporar ele como algo assim natural na nossa vida, nós precisamos por um bom tempo, um bom período, ficarmos monitorando, ficarmos acompanhando a nossa forma, os nossos comportamentos de consumo, enfim, ficarmos acompanhando os nossos gastos, para que a gente não se perca, para que a gente não se desvie do caminho que a gente traçou, tá certo? E aí, assim, né, quando acontecer, porque pode acontecer de você em algum mês fazer algo assim que não poderia fazer, que aquilo meio que comprometeu o seu orçamento e tal. O importante é a gente retomar as rédeas, recalcular a nossa rota, né? E voltarmos para o caminho correto, continuarmos focados no caminho correto. Por quê? Porque esses tropeços, eles são naturais. E principalmente porque a gente está num processo de modificar hábitos. E isso não é algo simples que acontece da noite para o dia. Quando você se propõe a modificar alguns hábitos ou fazer ou eliminar alguns hábitos, ou enfim, fazer alguns ajustes aí nos seus comportamentos, nas suas atitudes, isso leva um certo tempo. Então, não tenha a pretensão de fazer tudo de uma única vez e também não se cobre tanto. E também não ache que tá tudo errado se uma vez ou outra você deu uma extrapoladinha, você meteu o pé na jaca, você, enfim, comprometeu de alguma forma aquele que era o seu plano original, né? Então, não pense que tá tudo errado. Refaça
a sua, né, reorganize aí a sua rota, refaça o seu caminho e volte para a trilha correta aí em busca desse hábito de poupança, tá bem? Então, a 7ª orientação que eu trago aqui para você é para que você vença as compras por impulso. Lembra que a gente já falou antes de que em alguns momentos a gente faz compras por impulso e esta acaba sendo muitas vezes algo que compromete o nosso orçamento. Porque quando a gente pensa assim em economia inteligente, se a gente faz compra por impulso, a gente não está fazendo economia inteligente, não é mesmo? Até porque a gente está fazendo uma compra de algo que a gente não refletiu, não avaliou se precisava ou não. Então a ideia aqui é que sempre que você precisar ir ao supermercado, faça uma lista de compras. Inclusive, eu já gravei um vídeo dando orientações de como você pode economizar indo ao supermercado. Então, a ideia da lista de compras, de você olhar os seus armários, ver se realmente você precisa, pensar antes sobre a compra, ela te ajuda nesse processo de você vencer a compra por impulso. Porque se você não fizer uma lista de compra, você vai lá no mercado, que você enxergar e achar que precisa, você vai comprar, e muitas vezes você não precisa comprar, e muitas vezes você vai perder, inclusive, porque você não usa dentro do prazo de validade e acaba perdendo. Outra questão aqui das compras por impulso é, mulher mesmo gosta muito de comprar calçado, roupa, enfim, muitas vezes por impulso, ela não precisa. Homem gosta de comprar eletrônicos. Só tô trazendo assim algumas coisas que são mais comuns, tá? Não que mulher não possa comprar eletrônico e homem não possa comprar roupa, calçado por impulso, pode também. Mas é mais comum que aconteça com as mulheres de roupa e calçado e com os homens de eletrônicos. Estou falando assim basicamente das minhas experiências, tá? Do que eu tenho de experiência com mentorados e com alunos, no sentido do que chega até mim. Então estas são questões que eu tenho percebido, que eu tenho notado, que são os grandes sabotadores assim da organização financeira das pessoas, tá? Então compra por impulso acaba sendo, e muitas vezes roupa, calçado, muitas vezes a gente compra e não precisa efetivamente daquilo. Então também já trouxe aqui para vocês um vídeo falando sobre o detox do armário, né, para mulher. Isso é muito válido. Uma hora dessa vou gravar novamente essa ideia do detox do armário, que acho que isso é bem importante a gente fazer, a gente organizar looks para o nosso dia a dia, de acordo com as nossas atividades, de acordo com o que a gente faz, do nosso trabalho, enfim, do lazer, do momento lá da qualidade de vida, que a gente prioriza a qualidade de vida durante o dia, enfim, que tipos de looks a gente utiliza, e a partir disso a gente ir alimentando, eu diria assim, o nosso armário a partir dessa perspectiva. Então, essa é uma coisa bem... uma prática bacana que pode fazer com que a gente compre com maior consciência, que a gente consuma com mais consciência, e aí assim a gente vai estar comprando, gastando de forma inteligente, né? Naquilo que realmente nós estamos precisando e naquilo que realmente não vai comprometer o nosso orçamento, porque dentro dessa perspectiva nós conseguimos também programar as nossas compras, no sentido de que, não temos dinheiro, não precisamos comprar, vamos comprar quando a gente tem dinheiro, não precisamos assumir uma dívida, fazer boletos, comprometer o cartão de crédito, enfim, para comprar alguma coisa. Porque quando a gente se organiza, se programa, essas coisas, elas são bastante difíceis de acontecer. Não vou te dizer assim que nunca aconteça, que eventualmente você precisa uma roupa lá para uma ocasião, enfim, tenha que comprar. Mas, de geral, ela é difícil de acontecer quando você está organizada, quando você está programado para isso, tá bem? E a 8ª orientação que eu trago aqui para que você consiga criar e desenvolver o hábito de poupança é para que você mantenha o foco nas suas prioridades. Então, a gente já falou antes ali, trouxe de exemplo para vocês algumas que podem ser as suas prioridades, né?
a reserva de emergência, quitar as dívidas, viajar, investir em alguma coisa aí, né, na bolsa, em ações, ou investir numa empresa, ou fazer um curso fora, ou uma qualificação, enfim, algumas que podem ser as suas prioridades. Então, mantenha o seu foco nas prioridades. E assim você vai perceber que você deu um destino para aquele valor que você quer poupar, né? Então, o hábito de poupar, ele vai valer a pena porque você tem um destino, você tem um propósito. E assim você vai enxergar resultados a partir de colocar em prática essas orientações, essas atitudes que eu trouxe aqui para você poder criar e desenvolver os hábitos de poupar, tá bem? Espero que vocês tenham curtido essas orientações que eu trouxe aqui e me conta aí nos comentários os resultados que vocês estão tendo quando colocam essas orientações em prática. Me conta aí e continue me acompanhando. Até mais, tchau, tchau!